E meus irmãos, se eu tossir aqui, os irmãos me perdoam em nome de Jesus. Eu acho que já escutei uma tosse por aí também. Eu não estou sozinho não. É, pastor? Pronto, já estou em casa, não estou sozinho não. Aleluia. Capítulo 13, meus irmãos, o texto diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas bebidas, vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será um nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Podeis tomar assento, meus amados, no nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, quero, com a ajuda do Espírito Santo nessa noite, trazer uma palavra ao nosso coração. Eu quero dizer aos irmãos nesta noite que ninguém pode deter Deus, ninguém pode impedir os pensamentos de Deus. Tudo aquilo que Deus intentar fazer acerca da nossa vida, em prol do seu povo, isso vai ser feito, meus irmãos. O homem, querendo ou não, quer queira ou não, o inferno quer queira ou não, Deus vai fazer acontecer, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, há muitas teorias na ciência, na filosofia, na religião, e há uma pergunta a ser feita nessa noite por muitos, e a pergunta é: por que Deus criou tudo isso, meus irmãos? Por que Deus criou tudo isso que nós contemplamos? Qual foi a finalidade da criação de Deus? Por que Deus criou os luminares? Por que Deus criou os animais? Por que Deus criou os répteis? Por que Deus criou o homem? Qual foi a finalidade de Deus? O fato é que Deus não pensa como o homem pensa, meus irmãos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos. O profeta diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Então nós precisamos entender esta verdade que, aleluia, o Senhor Ele criou tudo isso porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Deus não tem criador, meus irmãos. Ele é o criador de todas as coisas. No Salmo 139, o salmista, ele disse: Senhor, o Senhor é Deus. Para onde nós homens fugiremos? Se nós subirmos nos mais altos montes, o Senhor ali está. Se nós descemos as profundezas do mar, o Senhor ali está. Se nós descemos mais para o abismo, a sua mão também ali está. Se nós fizermos a nossa cama no céu, ali o Senhor está. Então perceba, meus irmãos, a grandeza desse Deus, o tamanho desse Deus, a glória deste Deus. Aleluia. O profeta diz que Deus, Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipresente, e Ele também é um Deus onipotente. Esse é o Deus que a igreja serve. Esse é o Deus a qual nós estamos professando a nossa fé aqui nesta noite. Aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 40, do verso 12, ele dá uma demonstração da glória de Deus, da grandeza de Deus.
do tamanho de Deus. Ele diz que Deus é tão grande que Ele é capaz de pegar toda a água do mar na concha da sua mão. Ele é capaz de pegar toda a água do oceano na concha da sua mão. Então, que tamanho que é esse Deus, meus irmãos? Que tamanho que é a mão de Deus? Eu venho dizer nesta noite, para mim e para você nesta noite, que nós não devemos limitar o poder de Deus. Nós não podemos limitar a glória de Deus, o tamanho de Deus, porque Deus é um Deus grande. O profeta no capítulo 40, do verso 22, dá um tamanho de Deus, que Deus é tão grande, que Ele senta no globo da terra. Imagina que aqui tivesse uma bola de futebol, e Deus, aleluia, no seu poder, Ele senta no globo, e Ele nos contempla como grão de areia, como gafanhotos, aleluia. Então dá para nós ter uma noção do tamanho de Deus, amém? Eu quero te dizer uma coisa para você nesta noite, meu irmão. Se esta luta chegar na sua casa, se este problema chegar na sua vida, não limita o poder de Deus, não limita o tamanho de Deus. Esse Deus que você adora, este Deus que você serve, este Deus que você está aqui nesta noite prestando culto para Ele, Ele é tão grande, aleluia, que Ele é capaz de pegar esta prova com a sua mão de poder, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, meus amados irmãos, Ele sendo o Senhor, esse Deus não se prende ao tempo. Esse Deus, Ele não depende do tempo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, 2 Pedro capítulo 3, verso 8, que 1000 anos para esse Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então perceba o tamanho, a glória, a majestade, o poder desse Deus, aleluia. Para Deus tudo é igual, aleluia. Deus não é que nem os homens. Nós trabalhamos com o tempo, nós pensamos com o tempo. Tempo para nós, meus amados irmãos, é milésimo, é centésimo, é segundo. Tempo para nós é minutos, é horas, é dias. Tempo para nós é semana, é quinzena e é mês. Tempo para nós é ano, década, centenário e milênio. E tempo para Deus, pastor? A Bíblia diz que Deus criou dia e noite. O dia para governar, o sol para governar o dia e a lua à noite. Então Deus não se prende ao tempo, meus irmãos. Deus é poderoso, aleluia. Deus não é como nós. Deus não age como nós. Tudo que nós fazemos, meus amados irmãos, tudo que pensamos, muitas das vezes, nós pensamos sem um propósito. Nós agimos sem um propósito. Nós executamos sem um propósito. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus, tudo que Ele faz com um propósito. Deus faz com um objetivo. Nessa noite nós estamos aqui por um propósito. Nessa noite você está aqui por uma finalidade. Aleluia. Quem sabe, se você não estivesse aqui, a sua vida outrora seria destruída por este mundo mau, sagaz e perverso. Mas Deus foi tão bom para com a sua vida, Deus foi tão misericordioso, que Ele te achou, que Ele te encontrou, Ele te perdoou, aleluia, mudou a sua história e te colocou aqui para glorificar o nome desse Deus. Então é esse Deus, meus irmãos, aleluia. Isaías 43, o verso 6, a Bíblia diz que tudo que Ele faz para a sua glória. Isaías 6 e o 3, a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Salmos 19, o verso 1, a Bíblia diz que os céus declaram a sua glória. Filipenses 1, do 5 ao 6, Ele nos predestinou para a sua glória. Então Deus tem um propósito, meus amados irmãos, aleluia. O Senhor cria o homem,
a sua coroa. Eu vejo o homem, meus irmãos, como a cereja do bolo, né? A confeiteira faz o bolo, ela deixa aquele bolo bem bonito, bem arrumado, mas o toque final é a cereja do bolo. Você sabia que você é a coroa da criação de Deus? Perceba lá no livro do Gênesis, meus amados irmãos, a Bíblia diz que tudo que Deus vinha criando, Deus no final do dia, Ele olhava o que Ele havia feito, e Ele disse, e achou bom Deus, e disse Deus é bom, e disse Deus é bom. Mas a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele não disse que o homem era bom, Ele disse que o homem é muito bom, aleluia. Então perceba que Ele deu uma ênfase na criação do homem, Ele deu um destaque, meus amados irmãos, você é a criação de Deus, aleluia. E meus queridos e amados irmãos, e a pergunta é, por que Deus criou tudo isso? Nós entendemos que Deus criou tudo isso para a sua glória. E o homem, pastor, a Bíblia diz que Deus criou o homem porque Deus precisava de uma casa. Mas pastor, é impossível Deus no tamanho dele morar dentro de um homem. Não, a Bíblia diz que no tamanho de Deus, Ele se resumiu, se fez tão pequeno, porque Ele queria uma habitação, aleluia. Deus queria uma casa, Deus queria um coração que o abrigasse, um coração, aleluia, que dissesse, Senhor, eis aqui o meu coração. E a Bíblia diz em João 14:17, que o Senhor fez isso, o homem, para morar no homem. Aleluia. 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que vocês é a morada, é a habitação, é o templo desse Deus vivo. Então, meus amados irmãos, aleluia, coloca a mão no seu coração assim, por gentileza, se isso não ferir seu culto, e diga assim, eu sou a casa de Deus, aleluia. É isso que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios. Senhor, eu sou a tua casa, o Senhor mora em mim, o Senhor mora aqui dentro de mim. Ah, Senhor, pode continuar morando aqui dentro da minha casa, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, aleluia. Hebreus 3:6 diz que nós somos a casa de Deus. Paulo, em Efésios 2:22, diz que nós somos a morada, a habitação deste Deus, aleluia. Só que, meus amados irmãos, por que Deus criou tudo isso? Aleluia. O texto que nós lemos, meus irmãos, aleluia, o texto que nós lemos dá direito para que Deus olhasse para o homem e dissesse assim, eu não vou mais investir no homem. O texto que nós lemos dá o direito para Deus olhar para o ser humano, para o homem, e Deus disse, olha, eu vou desistir do homem, porque eu acho que não vale a pena. Só que Deus não é que nem nós, meus amados irmãos. A Bíblia diz que, aleluia, Deus entregou esse povo nas mãos dos filisteus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que eles voltaram a errar. Eles voltaram a fazer aquilo que não podia fazer. Aleluia. Eles tinham uma vida abençoada, eles tinham uma vida com Deus, eles viviam Deus, eles tinham tudo de Deus. Só que a Bíblia diz que eles voltaram a fazer aquilo que não podia fazer. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus então entregou eles por 40 anos. E eles começaram a padecer, eles começaram a sofrer. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que esses 300 anos, foi os piores 300 anos que a nação viveu, foi o tempo dos juízes. Porque Deus havia entregado, Deus havia deixado, Deus havia virado as costas. E nesse tempo, meus amados irmãos, Deus levantou muitos juízes. Aleluia, Deus levantou Jair, Deus levantou Tolá, Deus levantou Jefté, Gideão, Deus levantou Bará, Débora, Samuel, Deus levantou Sansão e outros, para que julgasse a nação, aleluia.
Foi 300 anos de escuridão, foi 300 anos de silêncio, aleluia, mas eles estavam pagando por aquilo que eles haviam feito. Só que eu volto a dizer uma coisa para os irmãos: tudo que Deus tiver que fazer, meu irmão, Ele vai fazer, quer queira ou não, quer o diabo ou não, quer o sistema ou não, quer o mundo ou não, quer o homem ou não, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração de fazer acerca da sua igreja, Ele fará, porque Ele é o Senhor. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que no capítulo 13, Deus visitou uma família, aleluia, Deus visitou a família e disse: olha, você é estéril, mas você vai ter um filho. Aquilo que não podia acontecer, aconteceu. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele então visitou aquele casal e ele fez uma promessa. Por que que Deus fez a promessa, pastor? Porque Deus queria uma aliança com o povo. Deus queria retratar com o povo, Deus queria dar uma segunda chance para o povo, Deus não queria que o povo sofresse, Deus queria que o seu povo voltasse a estar à sua presença, aleluia. E diz a Bíblia que Deus então visita este casal, faz uma promessa e diz: olha, você vai ter um filho. Só que tem um porém. Meus irmãos, é isso que nós temos que nos atentar. Tem as condições. Deus quer agir na sua vida. Deus quer fazer um milagre em nós. Deus quer operar no nosso coração. Deus quer operar na nossa casa, na nossa família. Mas há uma condição, aleluia. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o Senhor disse: olha, porém, você se guarda de beber bebida forte. Esse menino, quando nascer, não pode tocar no imundo. E esse menino também não pode cortar o cabelo, porque esse menino é um menino escolhido. Esse menino, ele é um nazireu de Deus, aleluia. Lá no livro de Números, capítulo 7, você vai ver a lei do nazireado, e você vai entender o que era a lei do nazireado. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ela teve o filho, aleluia. O menino nasceu, o menino cresceu. Esse menino seria a esperança, esse menino seria, aleluia, o voto dito de Deus para o povo, para trazer o povo de volta. Esse menino livraria Israel das mãos dos filisteus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o Senhor disse: olha, esse menino, ele não pode beber bebida forte. Primeira condição. Por que não pode beber bebida forte, pastor? Mas nem um vinhozinho? Não pode. Ô pastor, mas nem uma cervejinha sem álcool? Também não pode. Esses dias teve um jovem que mandou uma mensagem para mim, lá da nossa igreja. Ele colocou na mensagem assim: pastor, foi pertinho de Natal, isso foi. Ele falou assim: pastor, me tira uma dúvida, eu posso beber uma champanhe sem álcool? Eu falei: misericórdia. Aí eu coloquei na mensagem para ele, ó, irmão, depois eu te respondo. Eu nem vou te responder por mensagem, porque aí já é caso de conversa. Aí depois ele colocou: ô pastor, é só uma pergunta, só te fiz uma pergunta. Eu falei: não, a pergunta... Eu tenho a resposta que você precisa, mas eu preciso conversar com você. Aí eu falei assim para ele: ó, 5 horas da tarde eu estou na igreja, vai lá que eu estou lá e eu te atendo. Aí ele chegou na igreja 5 horas em ponto. Saímos de lá, já era quase 9 horas da noite. Olha como é que a conversa foi boa. Meus irmãos, aí eu falei assim para ele: irmão, imagine que você me vê eu saindo do bar com uma latinha de cerveja sem álcool. Mas não tem álcool, pastor, e daí? Qual que é o problema? O problema não é o álcool ou sem álcool. O problema é o escândalo, meu irmão. Se gerou escândalo, pronto, já pecou. Ué, a Bíblia não fala: se o teu olho te escandalizar, arranca ele. Mas entra no céu, sem o olho, mas entrou no céu. Então, meus amados irmãos, a ordenança de Deus aqui, escute isso, não era para beber bebida forte. Porque bebida forte, meus amados irmãos,
aleluia, a pessoa, quando a pessoa bebe uma bebida forte, responde para mim, quer dizer, responde para você, a pessoa fica consciente ou sem a consciência? Você acha que ela tem responsabilidade ou passa a ser um irresponsável? Imagine que acabando o culto aqui, meus irmãos, imagine que quando acaba o culto aqui, aí algum irmão chama o Uber aí, vamos fazer uma comparação, chamou o Uber, não, pastor, eu vou chamar o Uber para poder ir para cá. Aí o motorista do Uber chega e você percebe que ele está meio grogue. Você vai entrar no Uber ou não? Ah, você não vai entrar. Por quê? Porque está fora de si, está ébrio, está fora não tem responsabilidade. Então por isso que Deus cobrava que o menino tem que ser responsável. O menino não pode beber bebida forte porque tem que ser responsável. Você sabia, meu irmão, que na cultura judaica, escute aqui, na cultura judaica, não separa nenhum obreiro jovem sem ser casado. Por quê, pastor? Porque casamento fala de responsabilidade. Não se separa, meus irmãos. Isso é lá, né? Aqui é diferente, mas não é verdade? Mas, meus irmãos, responsabilidade. Aleluia. Outro, Deus disse assim, olha, o menino não pode beber bebida forte. O menino também não pode tocar no imundo, no morto. Aleluia. Era a segunda lei de Deus para o nazereado. E a Bíblia diz que quando Sansão já era grande, meus irmãos, escute isso. Ele vinha voltando do campo, a Bíblia diz que ele achou um leão, e dentro da arcada do leão, o que tinha lá? Tinha um mel, né? Ele olhou o mel, e ele pegou e tocou no mel, comeu do mel, e tocou no morto, se contaminou, aleluia. Então, meus amados irmãos, o que Sansão estava fazendo? Sansão estava quebrando um pacto. Sansão não estava valorizando aquilo que Deus havia depositado na sua vida. Sansão não estava dando valor para aquilo que Deus havia colocado, aleluia, sobre a vida dele. Meus queridos e amados irmãos, sabe por que tem muita gente indo de mal a pior, aleluia? É porque não está dando ouvido à voz de Deus, não está valorizando o seu chamado, não está valorizando aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Sansão, ele tocou e comeu do mel e tocou no imundo, não podia. Aleluia. A Bíblia diz que mais na frente, Sansão então, meus amados irmãos, ele entrega o seu coração, aleluia, para uma prostituta. Ele conhece Dalila, aleluia, ele dizia, eu sou o cara. Irmãos, Sansão seria a tipologia hoje para nós aqui, de um crente cheio do Espírito Santo. Seria isso, meus irmãos. Quem que pode com um crente cheio do Espírito Santo? Quem que é um crente cheio de Deus? Um crente que ora, um crente que busca a presença de Deus, um crente que se guarda para Deus. Irmãos, esse crente ninguém pode com ele. Sansão era essa pessoa, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Só que Sansão, meus irmãos, ele dizia, eu sou o cara, eu tenho força de sobra, ninguém pode ir comigo, ninguém pode me deter, ninguém pode me parar, não tem ninguém como eu. E de fato não tinha mesmo, meus irmãos. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus tinha uma promessa de libertação, e Deus usaria esse homem, Sansão. Só que a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Sansão conheceu Dalila, e Sansão entregou seu coração para ela. Aí que está o perigo, meus irmãos. Aleluia. Sansão, ele confundiu paixão do amor. O amor é diferente da paixão. Sansão se apaixonou por Dalila.
Sansão não tinha amor por Dalila, mas ele tinha paixão, porque a paixão tem essas características, meus amados irmãos. A paixão, ela é egoísta e busca o seu próprio interesse. O amor é diferente, o amor busca o interesse do outro. 1 Coríntios 13:8, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que a paixão, ela prejudica o outro, mas o amor não faz mal ao próximo. Aleluia. 1 Coríntios 13:10, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que a paixão transforma em ódio, mas o amor é benigno. 1 Coríntios 13:4, a paixão é pouca de duração, mas o amor é profundo e durável. 1 Coríntios 13:8, a paixão é burra e louca, mas o amor é sábio. Provérbios 31:26. Meus queridos e amados irmãos, Sansão, ele não distinguiu o que era paixão e o que era amor. Aleluia. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Dalila falava assim: você não me ama, porque você não me revela o que consiste a sua força. Você não me ama, você está me enganando. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Sansão dizia assim: olha, eu vou te falar a verdade. Aleluia. Se você me amarrar com 7 vergas verdes, a minha força é detida aí. E diz a Bíblia que ela fazia Sansão dormir no seu colo, né? Sagacidade, meus irmãos. O diabo é bem assim. O diabo é oportunista. O diabo, ele quer uma oportunidade, só uma oportunidade. Ele só precisa de uma oportunidade. Quando ele dormiu no seu colo, ela amarrou Sansão e ela gritou: Sansão, os filisteus, cuida-se que ele vai te pegar. A Bíblia diz que ele acordava e arrebentava tudo e nada detinha Sansão. E ela dizia: você me enganou, você não fala a verdade para mim, você não me ama, você está me enganando, por que você não me fala? Irmãos, isso é um perigo. Aleluia, isso é um perigo. Não brinca com o perigo, não brinca com aquilo que é perigoso, não coloca a tua salvação em risco, não coloca a tua vida espiritual em jogo, não. Aleluia. O que Deus tem para a sua vida é grande, é profundo, aleluia. E o que Deus tem para a sua vida, aleluia, Ele cobra de você. E aí, meus amados irmãos, ele dizia: olha, eu vou falar onde está a minha força. A minha força está nas minhas tranças. Sansão tinha uns cabelão comprido e ele fazia 7 tranças. E ele dizia: olha, a força está nas minhas tranças. Se você estaquear minhas tranças com 7 estacas, eu perco toda a minha força. E meus amados irmãos, e Dalila então fazia ele dormir de novo. E Dalila então estaqueava suas tranças. E ela gritava: Sansão, e vem os filisteus. E ele levantava, meus amados irmãos, e não tinha nada mais para ninguém. Aleluia. E ela chorava, aquele choro de crocodilo. E ela dizia: você me enganou, eu não acredito. Por que você não me fala a verdade? Aleluia. Até que um dia, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele entregou o seu coração para ela. Aleluia. Crente, nessa noite tome cuidado, não entregue o teu segredo para o teu inimigo. Aleluia. Sabia que tem oração que você nem pode fazer por palavras, tem oração que se faz por pensamento, tem oração que você nem pode dizer em palavras, porque tudo que o diabo precisa é ouvir uma palavra sua lá no oculto, lá no secreto, lá no escondido, e ele vai trabalhar, aleluia, e você vai ver um grande preço que você vai pagar por isso. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele disse: olha, eu vou te contar o segredo, eu vou falar toda a verdade. A minha força está no meu cabelo. Ele já havia quebrado o primeiro protocolo, não podia beber bebida forte. Ele já havia quebrado o segundo protocolo, não podia tocar no imundo.
E agora ele entrega o último ponto que ele tinha. Ele disse: olha, o segredo está no meu cabelo. Mas como assim, Sansão, está no teu cabelo? Eu já te amarrei, já te prendi, já fiz tudo. Ele falou: mas eu vou te falar a verdade. É que se você cortar esse cabelo, né, eu perco a força. Aleluia. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ela fez ele dormir, né? Ele fez ele dormir, ele dormiu. Contrataram alguém lá, alguém foi lá, cortou seu cabelo, rapou sua cabeça. Aleluia. E quando ela gritou: Sansão, e vem os filisteus, a Bíblia diz que quando ele levantou, ele já não era mais aquele Sansão. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados irmãos, no capítulo 16, do verso 19 ao 21, eles pegaram Sansão, aleluia, arrancaram os teus olhos, amarraram Sansão, desceram para Gaza, levaram para a moinha e colocaram Sansão na moinha. Perceba agora, meus irmãos, Sansão agora é um escravo, cego, e está lá embaixo, na moinha, trabalhando. E Deus está vendo tudo isso, meus amados irmãos. Quem sabe Deus está olhando: puxa, não era assim para acontecer. Não era assim que era para acontecer. O meu plano era outro, o meu propósito era outro. Só que deixa eu te dizer uma coisa para você nesta noite, meu querido e amado irmão. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, aleluia, que enquanto Deus está agindo na sua vida, enquanto Deus está trabalhando na sua vida, talvez você não está nem percebendo, você não está nem vendo, você não está nem sentindo, mas Deus está trabalhando. E deixa eu te contar mais uma coisa. Enquanto você não está vendo, o diabo nem noção tem do que Deus está fazendo, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que a barba de Sansão foi crescendo. Sim ou não? Ele estava amarrado e cego. Sansão não podia ver seu cabelo, mas quem sabe ele passava a mão e falou: nossa, ó, o cabelo já está aqui. Irmãos, isso foi tempo. Não foi do dia para a noite que isso aconteceu, não. Escute, isso não foi do dia para a noite, não. Sansão ficou na moinha como escravo, trabalhando todo dia, cego, sendo como marionete na mão dos outros. Mas Deus estava trabalhando, Deus estava agindo no silêncio, Deus estava fazendo alguma coisa no silêncio, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa para você nesta noite, meu irmão. Você não está entendendo este processo, mas a mão de Deus está ao teu favor, a mão de Deus está trabalhando sobre a sua vida, aleluia. Glória a Deus. Quem sabe um dia Sansão, ele está lá moendo, aleluia, levaram ele para o circo, para brincar dele. Quem sabe ele dizia: nossa, meu cabelo já está grande, olha meu cabelo, né? Ele não via, mas ele sentia que o seu cabelo já estava grande. Aí diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Deus estava trabalhando, Deus estava agindo. Por isso que eu disse para os irmãos: o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Ainda que demore, ainda que custe um tempo, mas a Bíblia diz que Deus não joga a sua palavra ao léu, aleluia. Tudo aquilo que Deus disse que faria vai acontecer, porque Ele é o Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele proferiu na sua palavra, aleluia. A Bíblia diz que Sansão então percebeu que ele já não era mais o mesmo, aleluia. E ele fez um pedido: aleluia, me leve nas duas colunas do templo de Dagon. Aleluia. Sansão cego, mas Sansão sabia, aleluia, que Deus estava na vida dele, aleluia. Sansão sabia que Deus havia lhe perdoado. Sansão sabia que o Espírito Santo de Deus havia voltado na sua vida, aleluia, e ele poderia se vingar naquele dia, aleluia, e o nome do Deus vivo ser glorificado. Glória a Deus.
Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você não está vendo nada acontecer, mas lá no fundo tem uma esperança que diz para você: aleluia, essa porta vai se abrir, esse milagre vai chegar, aleluia, essa bênção você vai abraçar, porque eu sou o Senhor da sua vida, aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Sansão, ele é levado, segundo os historiadores, Sansão não era um homem grande, ele era um homem pequeno. Ele não tinha uma grande estatura. O que fazia ele grande era a presença do Espírito Santo na vida dele, meus irmãos. Aleluia. Você pode ser pequeno de estatura, mas grande, gigante no Espírito, aleluia. E a Bíblia diz que ele fez um pedido: olha, já que vocês vão me amarra nas colunas. Ele lembra do templo de Dagon. Ele tinha na mente como que era o templo de Dagon. Ele não via mais como que era o templo de Dagon, mas ele tinha na sua lembrança como que eram as colunas do templo de Dagon. E ele disse: olha, me amarra nas colunas, me amarra lá, né? Mas o diabo, meus amados irmãos, não percebendo que Deus estava trabalhando. O diabo não percebeu que Deus estava agindo, aleluia. Aleluia, deixa eu te dizer uma coisa para você nesta noite, meu irmão, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, aquele que começou uma boa obra na tua vida, Ele é poderoso para concluir, para terminar. Sabe por quê, pastor? Para que o nome dEle venha a ser glorificado através deste milagre, aleluia, glória a Deus. O que eu aprendo com essa palavra, meus irmãos? Aleluia. Eu preciso valorizar aquilo que eu recebi de Deus. Eu não posso jogar fora. Meu irmão, você que tem um chamado, você que tem um chamado de Deus, minha irmã. Aleluia. É com você, é com você, é com você. Valorize aquilo que Deus depositou na sua vida. Valorize aquilo que Deus colocou dentro de você, aleluia. Se Deus te chamou é você, se Deus te escolheu é você, aleluia, no meio de muitos, aleluia, aleluia, Deus olhou para muitos, mas Deus escolheu a dedo a você, por isso que nesta noite você está aqui, porque você não é qualquer um. Você já é um vencedor, aleluia. No dia que o seu pai e a sua mãe decidiram enamorar-se, aleluia, e você foi um vitorioso, aleluia, no meio de milhões, você foi, aleluia, e entrou, aleluia, glória a Deus. Então você consegue entender como que você é vitorioso? Você consegue perceber como que era para você estar aqui, aleluia? Só você que entrou lá. Só você que conseguiu chegar lá. Porque lá no Salmo 139, o salmista está dizendo assim: Senhor, quando ainda eu era sendo formado, o Senhor já me conhecia e escrevia a minha história. Senhor, antes que existisse nada de mim, disse o salmista no Salmo 139, o Senhor já estava escrevendo uma história minha. Irmãos, isso é lindo, irmãos. Quem que tem essa história? É só você, é só você, é só você. Aleluia. Eu vou terminar, meus irmãos. A Bíblia diz que Sansão, então, ele tinha no coração: eu vou me vingar, eu vou cumprir o propósito de Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que ele, amarrado nas colunas do templo de Dagon, ele fez uma oração a Deus, e a oração foi mais ou menos essa: Senhor, esforça-me só esta vez, e morra eu com os filisteus. Ele ia morrer, meus irmãos, estava cego, mas ele se vingou. E a Bíblia vai dizer, sabe o que? Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou te deixar uma palavra para você nessa noite, uma palavra profética. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não jogue fora aquilo que Deus confiou em você, é com você.
Valorize esse pacto, valorize essa aliança. Se Deus falou que não é para fazer, não faça. Se Deus falou que não é para ir, não vá. Aleluia, valorize, respeite a vontade de Deus, porque enquanto você estiver respeitando, obedecendo, agradando este Deus, a mão protetora deste Deus estará sobre a sua vida. E o nome do Senhor é glorificado. Amém, meus irmãos? Aleluia. O mundo está errando, deixa errar, mas você não vai errar. O mundo está se afastando de Deus, deixa se afastar, mas você não vai se afastar. Você vai se achegar, você está aqui. Você está adorando, servindo, bendizendo, amando, glorificando, exaltando, bendizendo, enaltecendo esse Deus que é maravilhoso. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu gostaria de pedir para o nosso pastor